dia, turma. Bom, gente, eu estou aqui para que vocês possam estar em casa, né? Mas a gente não pode parar, infelizmente, de acordo com as situações que estamos nos encontrando, a gente não pode parar nossos conteúdos, tá? Então eu vim aqui hoje só para a gente fazer uma revisãozinha com relação ao nosso conteúdo, que é a regionalização da Europa, certo, gente? Lembra que a gente já leu o conteúdo, a gente já deve ter feito até algumas atividades do livro, tá? Mas vamos fazer aqui uma revisãozinha básica para vocês. Bom, para início tá aqui a Europa como um todo, vocês sabem, né? É um continente bastante interessante e que tem suas regionalizações bem peculiares, tá? Aqui, né? Por mais que o continente ele não é tão grande, como vocês veem aqui no texto, ele é um dos menores continentes do mundo, porém, em relação a isso, é um continente que abrange muitos países, certo? São em média 50 países que compõem a Europa como um todo. E essa grande quantidade, né, de países não permite que a Europa seja homogênea, não permite isso por conta de suas características. Então, primeiramente a gente teve a divisão clássica da Europa, tá? Que foi em Europa Oriental e Europa Ocidental, certo? Esse mapinha aqui traz para vocês essa divisão clássica das duas Europas, tá? A Ocidental e a Oriental. Logo em seguida, né, dessa divisão clássica, nós tivemos que essa divisão clássica ficou conhecida também como cortina de ferro, né? Que foi uma expressão usada para dividir a Europa na parte oriental e na parte ocidental. Mas também, né, ela traz áreas de influências políticas, tá? E isso aí faz com que a Europa ela se torne um pouco peculiar. No pós-Segunda Guerra, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, tivemos uma outra divisão interessante, que foi a divisão da Guerra Fria, como a gente já havia mencionado em sala, né? A famosa briga capitalismo, socialismo, Estados Unidos de um lado, Rússia de outro, brigando pelo mundo, dividindo todos, e essa divisão, ela se deu, né, até o início da década de 90. Sei que vocês vão dizer, só tem 1000 anos. Pois é. Mas olha só, eu vi tudo isso acontecer, a dissolução toda da União Soviética acabar, tá, gente? E em relação a isso, a essa questão toda, o que mais ficou expresso para o mundo com essa divisão clássica entre o socialismo e o capitalismo foi a construção do Muro de Berlim, que foi um monumento histórico, simbólico, construído para dividir um lugar em dois, né? Lembrando a vocês que a divisão do Muro de Berlim ela acabou politicamente, ou seja, no papel, em 1989. Porém, a sua queda, aquela famosa e simbólica queda, máquinas chegando, derrubando, destruindo, só ocorreu em 1991, tá? Vai haver muitas controvérsias com relação às literaturas e é um material que vocês encontram na internet com relação a essas datas. Aqui eu botei para vocês terem noção, né, porque a turma em si, alguns são curiosos, como Carlos, Bruno, Júlio César, entre outros, né? Todos vocês muito curiosos, acabam procurando ver. Outras ficam por ali e não querem nem saber, mas beleza. Ó, aqui temos a imagem, tá, do muro, como ele era dividido, né? Então vocês veem que tem duas partes, aqui dentro ficavam os soldados, um do lado, outro do outro. Aqui vocês veem que já houve, né? Politicamente já começavam as quedas a cair. Essa imagem aqui é interessante, as pessoas tentando comunicar-se com outras do outro lado. E aqui, enfim, em 91, apesar da foto preta e branco, mas enfim, a queda, a derrubada, né? De chegar e bum, e destruir tudo. Sei que vocês vão agora lembrar, né? A professora da história. Bom, gente, e nos dias de hoje a regionalização da Europa ela se dá da seguinte forma, né? Nós vamos ter critérios fisiográficos, esses critérios fisiográficos é aqueles critérios mais físicos da geografia, como relevo, hidrografia, vegetação, clima, e vamos ter os aspectos socioeconômicos de um país, ou dos países, na verdade. E esses aspectos socioeconômicos, eles são
talvez os mais peculiares e os mais adotados para essa nova divisão. A nova divisão, ela ficou entre Europa Oriental, Europa Setentrional, Meridional e Centro-Ocidental, certo? Oriental. A primeira, Europa Ocidental, vocês podem observar aqui no mapa que é uma divisão bastante interessante, porque ela vai ter 3 critérios, tá? E esses 3 critérios não chegam a ser exatamente só fisiográficos, eles também são socioeconômicos. Olha só, primeiro, os países que são banhados pelo Oceano Atlântico. É uma questão fisiográfica, porém, eles vão estar relacionados à saída para o Oceano Atlântico, vão ter um fluxo maior de mercadoria, de comercialização, certo? Também vai estar aqui contido nessa parte da Europa, países que têm relação com o Atlântico, mas faz parte do Mar do Norte, certo, gente? E aí que é essa partezinha aqui, ó, Mar do Norte, tá? E depois nós vamos ter também os países que não fazem parte aqui, ó, como esses aqui, não fazem parte do Oceano Atlântico, porém mantêm relações com o Ocidente. Então você vê que essa divisão aqui, ela não é só fisiográfica, ela também vai ser socioeconômica. Porque quando ele fala essas relações aqui, são relações comerciais. A gente não pode deixar de levar isso em consideração, certo? A porção ocidental e central da Europa é a parte mais desenvolvida, gente. E o porquê que isso aconteceu? Por que é os mais desenvolvidos? Por que vai ser os mais ricos? Porque foi exatamente aí que houve o berço da Revolução Industrial, aonde começou a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, é dali que partiu um desenvolvimento sem procedência tecnológico e industrial que temos até hoje. Eu digo a vocês, no aspas, né? Estamos na terceira revolução industrial, caminhando para uma 4ª revolução industrial. Digo mais, olha o sistema de aula que temos agora, né? Isso já é uma revolução e faz parte desse avanço tecnológico todo. Olha só, e com isso, o que a gente mais também pode observar, né? Que na Europa Ocidental, nela contém 4 dos 8 países que faz parte do G8, o grupo das 8 potências mais industrializadas do mundo, que tirando Reino Unido, França, Alemanha e Itália, vai ter Japão, Canadá, Estados Unidos e particularmente nossa querida Rússia, certo? E o porquê a Rússia não faz parte da Europa Ocidental, mas faz parte da Europa, né? Mas e o porquê da Rússia? Lembra aquela historinha? A Rússia não fazia, era G7, a Rússia ameaçou o G7, ameaçou uma guerra e entrou no grupo, formando assim o G8. E podia até ter sido o G9, né? Lembra que a gente falou que nessa mesma época a Rússia convidou o Brasil a participar do grupo? O Brasil foi até uma reunião, participou, achou tudo legal, mas voltou e disse, espera aí, nós temos mais problemas internos do que o problema dos outros para resolver. Então, deixa esse povo lá se achando os ricãos e seguindo e vamos resolver os nossos. Então, o Brasil não faz parte do G8 por essas decisões, certo, gente? Voltando aqui, na Europa Setentrional. Curiosamente, são os países que são classificados nórdicos e bálticos. Everton, só para você, espero que você tenha terminado a série Os Vikings, tá? E se você começou a outra, The Last Kingdom, já está na 4ª temporada, ótimo. Sei que falo para Everton porque da turma todinha, quem comenta comigo que assiste essas séries. E elas são interessantes e importantes, eu já disse a vocês, para assistir, porque se trata disso. Europa setentrional. E ele fala dos países nórdicos e dos países bálticos e de toda essa invasão que os vikings partiram, né, da Islândia, da Noruega, da Dinamarca, da Finlândia, partiram daí para o mundo, querendo dominar o mundo. Então é interessante porque mostra o processo de invasão, de colonização. Dá uma ligada lá, tá, gente? Mas voltando aqui para a nossa geografia, vai ser considerado países
da Escandinávia, Noruega, Suécia e Dinamarca. Curiosamente, se adentrou na Escandinávia, a Islândia, por questões de afinidade, tá? Só por isso. A Finlândia ficou um pouco de fora. A Finlândia não faz parte da Escandinávia, mas a Islândia faz por questões de afinidade. Agora aqui, com relação aos países bálticos, nós vamos ter Estônia, Letônia e Lituânia. Com relação aqui, ó, nós vamos ter os grandes produtores navais e aí os noruegueses, né, que eram os grandes vikings, quem construiu as grandes embarcações, tá, gente? Vamos ter aí também países de indústrias, né, bem industrializados e de exploração de petróleo. Com relação aqui aos países bálticos, olha só, eles são chamados de bálticos porque são banhados pelo Mar Báltico, né? Mas são antigas repúblicas soviéticas. Lituânia, Letônia e Estônia, eles têm uma dificuldade muito grande com relação a adentrar realmente no sistema capitalista. São países que têm um processo de capitalização muito diferente. Por quê? Porque eles vêm daquela situação arraigada da União Soviética. Então, são países de cunho socialistas e que, de um certo modo, estão inseridos no mundo capitalista. Então, eles sentem essas dificuldades, tá? Eles três conseguiram as independências da Rússia, porque eles pertenciam à Rússia, né? Então, só em 1990, e depois, em 91, foi que a Rússia reconheceu. Mesmo ele já sendo independente, a Rússia não tinha reconhecido. Só em 91 a Rússia reconheceu. Eles agora realmente são independentes, ó. E aí, eles conseguiram aí essa ideia de começar a entrar no mundo capitalista, se industrializar e por aí foi. Por conta disso, turma, eles são considerados na Europa os tigres. Lembra da expressão tigres asiáticos? O que quer dizer? Quer dizer que são países emergentes, que estão crescendo economicamente, aos trancos e barrancos, dificuldades, mas estão chegando lá. Então, são países emergentes, tá? Por isso são denominados os tigres da Europa. Ok? Vamos para a nossa próxima... Eita, o negócio aqui está difícil. Mas vamos para a nossa próxima divisão, a Europa Meridional. Olha só, composta por Portugal, Espanha e Itália. E Grécia, parte da Turquia, tá? Uma parte da Turquia ela vai ser europeia, outra parte da Turquia vai ser asiática, assim como a Rússia. Se bem que a gente só considera a Rússia um país euroasiático, mas a Turquia também tá certo? São países de clima mediterrâneo, por isso que também pode ser chamado de Europa Mediterrânea, tá? Parte da sua economia, principalmente Portugal, grande produtor de azeites, de oliveiras, e a Itália, grande produtor de vinhos, né? A Itália e a Turquia são grandes produtores de vinho. Todos eles costumam também basear um pouco da sua economia no turismo, tá? Mas no mais, eles são grandes produtores de vinho e azeite. A industrialização da Europa, de Portugal e da Espanha foi um pouco tardia. Demorou, né, para eles começarem ali. Por quê? Porque suas economias são baseadas numa agricultura, numa base primária, né, numa matéria-prima básica. Porém, eles viram a necessidade de se industrializar e trouxeram o campo a industrialização, por isso que ela é um pouco tardia. Mas a Espanha se destaca no setor siderúrgico e naval, né? E Portugal tem uma particularidade que é a mão de obra barata. Muita gente, mão de obra barata, lembra disso. A Itália é o país mais rico da Europa e o mais industrializado, vamos assim dizer, se bem que a industrialização começou exatamente na Inglaterra. Porém, a Itália se tornou um dos mais ricos que existe, tá? Mas não é sozinho, é um dos, junto com o Reino Unido, França e a Alemanha. Por falar nisso, vamos lembrar, ó, a Alemanha. Quem é que tem uma dívida com a Alemanha? Nosso próximo país, a Grécia. Vocês lembram que há anos atrás
meados de 2008, a Grécia passou por uma crise tão grande, que pediu ajuda a seu grupo, né, seu bloco econômico, a União Europeia. E a União Europeia negou. Porém, a Alemanha faz parte da União Europeia, pensou, peraí, isso é efeito dominó. Se a Grécia cai, os outros vão cair, vai chegar em mim. Então, eu não posso deixar ele cair. E o que a Alemanha fez? Emprestou dinheiro à Grécia. E olha o detalhe do empréstimo, hein? Te empresto sem data de pagamento. Olha que legal. Quem é que não quer isso nos dias de hoje? É praticamente uma doação, e foi uma doação de bilhões de euros, tá? Para salvar a Grécia, porque é o país menos desenvolvido que vive unicamente de uma coisa, turismo, né? De tudo que eles têm, a agropecuária e tudo mais, eles vão viver mais do turismo. Vamos agora para nosso próximo, que é a Europa Centro-Oriental, né? É formado por um conjunto bem antigo de países. Esse grupo aqui também é chamado, por algumas literaturas, de leste europeu, tá? E olha só, de um certo modo, você avaliar aí todos eles, quem faz parte do leste europeu, quem comanda este grupo aqui de regionalização? A Rússia, certo? Ela vai comandar, por quê? Porque ela vem de um processo histórico dominativo da União Soviética. Então, esse aqui, ó, é um bloco que a gente pode dizer assim, todos, apesar de estarem inseridos no mundo capitalista, todos são socialistas. Todos. O leste europeu vai ter sua base arraigada unicamente nisso, na sociedade, no desenvolvimento social de todos. Por isso que para a Rússia aceitar a independência de alguns países é difícil, porque eles acreditam o seguinte, que todos têm que estar ali, ao redor deles, e juntos cresceremos, de alguma forma juntos cresceremos, tá? Mas é isso que eles acreditam. Né? Com relação aqui ainda a ele, por isso acontecer, eles apresentam, ó, desigualdades socioeconômicas, porque são países socialistas, então eles têm isso, infelizmente, né, de todo país que tem um cunho socialista, ele demonstra uma desigualdade social grande, né, e a dificuldade que ele tem de lidar com essa desigualdade social, então isso fica bem expresso para esses países. A gente pode destacar ainda aqui a Rússia, a República Tcheca e a Ucrânia pela grande exploração dos minérios, principalmente de carvão, mineral e petróleo, tá? Tirando toda essa parte de regionalização da Europa, gente, uma outra forma de regionalizar a Europa é as características culturais, religiosas, étnicas, sociais e políticas, tá? Tirando as questões geográficas, todos eles vão ser deste cunho. E, para finalizar aí, com base nisso, né, existem 21 áreas de culturas diferenciadas na Europa, para você ter noção, né? É um dos continentes tão pequeno, com 50 países e 21 áreas de culturas totalmente diferentes, que tem seus conflitos e seus problemas. Tá certo, gente? Obrigada a todos. Fiquem em casa. Qualquer dúvida, gente, estou lá no Zap para vocês.